Meus cumprimentos a todos aqueles que, mais uma vez, me honram com a presença nesta nossa reunião virtual. Eu hoje fiz antes de começar aqui a nossa transmissão, eu fiz uma alteração para verificar se consigo compartilhar. Aparentemente sim, porque eu vejo que a doutora Mônica está já aqui comentando. Ou seja, eu normalmente o que vinha fazendo era transmitir diretamente da página da Noreg, cruzando-a para a página deste Pensando com o Ricardo Dib. E hoje alterei para ver se o resultado é o mesmo e vamos controlar. Quero cumprimentar a doutora Margarete Maia, que já está aqui na audiência, estimada amiga, igualmente a doutora Mônica Maria Guimarães de Macedo Dalla Vecchia, estimada amiga também e presidente da Noreg do Paraná, a quem apresento os meus melhores agradecimentos por permitir-me a utilização desta prestigiosa página virtual da entidade paranaense. Professora Isabela de Cali, também aqui presente. Muito bem, estou Rogério Tobias, vou apresentando aqui os meus cumprimentos habituais. Bom, a notícia que já havia dado na semana passada, quando esperamos aqui o maior público, é da remessa gráfica do 4º tomo do Registro sobre Registros. Ela está bastante volumoso, mais de 400 páginas, e apresenta uma primeira parte que me parece de interesse especial para os notários, que é uma certa tratativa geral sobre a escritura pública. E depois, na sequência, um breve estudo sobre o bem de família, mas um alentado estudo acerca da hipoteca. Vamos ver, creio que em 15 dias mais ou menos, o livro já estará à disposição para venda. Eu fico feliz de que se tenha publicado, que a editorial Lepanto tenha tido interesse na publicação, porque, embora não se possa dizer dessa obra que se trate de um grande sucesso de venda, eu tenho a esperança de que sirva não só para os atuais estudiosos das notas e dos registros, mas para as gerações futuras. Então, vamos deixando isso aqui documentado. A outra coisa é que estamos ainda, já com autorização da doutora Mônica, posso dizê-lo, estamos estudando a possibilidade de, lá a partir de meados de março, se isso houver uma certa anuência pública, apesar de dificuldades de tempo, passarmos para as segundas-feiras, às 18h30, as claves notariais registrais, a exposição dela, e o registro sobre o registro para terça-feira também às 18h30. Parece que esse horário de final da tarde contemplaria melhor as necessidades do público em geral, não é? Assim acaba o serviço no cartório, etc. Porque o que acontece? Tem havido muita assistência, audiência às gravações, mas a experiência mostra que esse tipo de assistência às gravações não corresponde à qualidade normalmente obtida na assistência direta, ao vivo. É interessante isto. Muito bem, nós vamos ver, vamos ainda colher a opinião do nosso público. Bom, hoje vamos concluir aqui a referência à atribuição de nome, ou seja, a quinta parte. Toda essa exposição procurou dedicar-se a mostrar o relevo, a imensa importância da atribuição do nome. O texto correspondente à exposição de hoje será publicado amanhã no site da Noreg. Portanto, hoje é só a exposição oral da matéria. Atribuir o nome e correlatamente assumi-lo, alguém ou alguma coisa, mas atribuí-lo
e também assumi-lo, uma pessoa, cada pessoa, não só uma, mas cada uma das pessoas, é tanto um elemento identificador que nos permite identificarmos na vida comunitária, quanto também um determinativo pessoal. É muito interessante que as pessoas se identificam a si próprias com um determinado nome. É isso que leva às grandes preocupações psicológicas quando se trata de, por exemplo, retificar os nomes. Ou seja, as pessoas querem ser conhecidas tal como elas se sentem determinadas também. Esse é um vínculo do indivíduo com a sociedade. Eu até ontem mesmo li um livro de um autor húngaro, muito interessante, Antal Schütz, em que ele dizia isso. Eu sou eu, mas eu também sou a minha comunidade. Ou seja, para mostrar essa existência individual também correspondendo a certa inserção comunitária. E nessa inserção comunitária nós temos a ideia da nossa própria identidade, da nossa própria determinação. Eu sou também o meu nome, por assim dizer. Um autor contemporâneo, português e de grande valor, uma obra interessante chamada Direito Geral de Personalidade, chamado Rabindranath Capelo de Souza, chama atenção para o fato de que nas relações humanas em geral, quais são essas relações humanas em geral? A primeira relação, embora tenhamos que estender um pouquinho de relação, o conceito de relação aqui, é a relação que temos conosco próprios. Nós nos relacionamos conosco, nós somos capazes de fazer, por exemplo, exames de consciência. Mas nós nos relacionamos também com outras pessoas, com outras sociedades menores, com várias delas, sociedade política, sociedades menores. Nós nos relacionamos com as coisas, nós nos relacionamos com a natureza, nós nos relacionamos com Deus. Portanto, em cada uma dessas situações, observa Capelo de Souza, cada homem é um ser em si mesmo e só igual a si mesmo. Quando nós temos uma questão muito difícil para a decisão, isso seguramente acomete aos juristas de um modo geral, notários, quando tem que decidir se fazem ou não fazem uma determinada escritura, um registrador, quando se põe a decidir se registra ou não registra, um juiz, um promotor público, quando tem que saber se pede o arquivamento de um inquérito policial ou se, ao revés, denuncia, ou um juiz, quando tem, por exemplo, o juiz penal, quando tem que absolver ou condenar. Nesse momento, que é um momento de decisão pessoal, mais do que nunca nós nos damos conta de que estamos de algum modo com uma certa solidão, uma dada solidão, ainda que eu seja não só eu próprio, mas também de algum modo me identifico com a minha comunidade. No momento da decisão eu percebo que conto só humanamente comigo. E eu disse, essa solidão só não é desesperante e decisivamente egótica para quem percebe, consegue ouvir a voz de Deus. Ou seja, rompe essa solidão antropológica com essa relação com Deus. E por mais, por exemplo, alguém me consulte sobre o que fazer ou o que não fazer, o fato é que a decisão é pessoal. E nesse momento a pessoa sente a carga de ser ela própria, quer dizer, é um ser em si mesmo, só igual a si mesmo, e por isso mesmo o nome tem esse caráter de ligação, de determinação, de individualização, personalização. Essas características de determinação individual e de identidade social e política, qual a distinção? Na sociedade em geral, no contato com outras sociedades, etc., e no contato com a comunidade política. Então, esta última é a identidade política, a outra é a identidade social. Correspondem, pois, por meio do nome,
ao reconhecimento e respeito a uma pessoa. Há uma certa ligação, certo relacionamento quase indissociável entre pessoa e nome. Porque o nome é um fator determinante, individualizante da pessoa. Portanto, quando nós determinamos e identificamos pelo nome uma pessoa, nós estamos reconhecendo e respeitando essa pessoa. Capelo de Souza diz muito bem, essa é uma unidade diferenciada, original e irrepetível. Cada um de nós apresenta aqui uma irrepetibilidade histórica. E, portanto, nós devemos respeitar e reconhecer a pessoa e sua dignidade, o que fazemos também por meio da determinação, do respeito e reconhecimento de sua determinação nominal. Toda pessoa humana é singular, é única. E por isso, que me vale de uma passagem de Eudado Formente, os homens sempre têm uma vida pessoal e têm biografia. Todos nós temos uma biografia. Por quê? Porque essa vida é individual e não genérica. Nós vivemos individualmente, cada um de nós, a nossa vida. E nessa biografia, muitas vezes, nessas tragédias biográficas, em nossos traumas biográficos, nas vicissitudes da nossa vida, nós não consideramos só nem principalmente as nossas propriedades universais de cada homem. Se eu perguntar, por exemplo, a Isabela, diga, Isabela, como é a dona Maria Helena ou o Sr. Wilson, ou se eu perguntar ao Dr. Rogério Tobias, me conte um pouquinho mais do que é o Sr. Ibrahim, ou a Mônica, vamos perguntar, me conte um pouquinho sobre o Bruno e a Maria Eduarda, nunca começarão por dizer-me, bem, são animais racionais. Essas propriedades universais não nos dizem nada individualmente. Ninguém me dirá, são seres que falam, são seres que riem. Não, eu preciso saber algo mais. Ou como dizia Exupéry, é aí que entra qual o tom da voz? Qual o modo com que fala, etc. Portanto, o que nós consideramos, e isso vai fazer, isso dá um papel importante para o nome, é o indicativo particular na vida real de uma pessoa. Mas, então, caberia aqui perguntar quando se adquire a determinação individual pelo nome próprio. Um outro autor importante, Manuel Vilhena de Carvalho, em um livro chamado Do Direito ao Nome, conclui de modo muito acertado que a assunção do nome é contemporânea à sua exteriorização social. Ou seja, se dão de maneira simultânea. No momento em que se expressa, se manifesta socialmente o nome, é assim que o indivíduo assume. Ou seja, aqui é uma distinção, é claro, entre a individualidade, ou seja, o caráter monástico com que a pessoa se pode considerar, e a sua inserção comunitária. Entretanto, o homem é um animal social, ele nasce para viver em comunidade, ele possui essa propriedade, de maneira que há aqui uma reciprocidade de causa e efeito entre a determinação individual e a identificação social e política. De modo que essa determinação individual é o pilar da suporte à identidade comunitária. Mas é a identidade comunitária que atualiza a identificação individual. Portanto, a determinação individual. O que nós estamos querendo mostrar? É exatamente esse relevo individual, social e político do nome. Muito bem. O direito notarial sempre, ao longo de sua história, conviveu com essa singularidade vital dos homens, tutelando-a, a partida pela observância da determinação social e da identidade social dos partícipes dos instrumentos públicos. Sempre, né, entre os requisitos do instrumento, requisitos formais do instrumento público, esteve o do nome do notário, o do nome dos outorgantes, o do nome das testemunhas, e isso comumente sob pena de que a sua omissão se chegaria à invalidade do instrumento público. É muito interessante que nós
tenhamos até mesmo uma tendência, isso quanto aos documentos, mais ainda, mas uma tendência de descobrir o nome dos envolvidos nas coisas. Queremos saber o nome. Muito bem, vamos lá, por exemplo, contam-me que, para que termos um exemplo, que no processo infame em que houve a condenação de Jesus Cristo, havia 3 notários. Bom, isso é um dado geral, mas quando me dizem, e eu não sei se isso é fictício ou não, mas o fato que se afirmou, há autores que afirmam, quando me dão os nomes dos 3, pronto, já estou mais sossegado, mais tranquilizado. Se me contam, por exemplo, algo sobre uma obra de Plauto, em que um filho de um homem rico em Roma, ou em Atenas, se apaixona por uma hetaira, né, uma prostituta de luxo, e faz um grande empréstimo, eu fico interessado em saber o nome das personagens. Como era o nome do pai? Como era o filho? Como é o nome da prostituta? Da hetaira? E assim por diante, do escravo que tentou ajudar o menino a se livrar de todo o problema. Ou seja, nós temos uma inclinação também a conhecer os nomes, porque é por meio dos nomes que nós tratamos de determinar individualmente e de identificar socialmente os acontecimentos também, as pessoas envolvidas nele, que é o que mais nos importa nos acontecimentos. Mas não se trata só, e até mesmo quanto ao documento notarial, do nome dos sujeitos envolvidos, do notário, dos outorgantes, das testemunhas, de outros intervenientes, etc. Não. Como também, não só nos interessa, por exemplo, lendo romance histórico, saber o que aconteceu com as personagens que identificamos, por exemplo, no grande romance histórico de Manzoni. Bom, mas tá bem, eu sei que o Renzo era a personagem principal, mas escute, tá ótimo, mas o que aconteceu com ele? Também nos interessa a questão do nome dos fatos. E isso interessava igualmente aos notários, sempre interessou saber o nome dos fatos, dos atos ou negócios jurídicos. É dizer, quando pensamos em atos, fatos, negócios jurídicos, pensamos em condutas submetidas ao direito, ou seja, ações, e também resultados dessas condutas, consequentes dessas condutas, coisas, enfim, que interessam as relações jurídicas e que interessam a vida humana. E isso é também forma dos documentos públicos. O direito registral, igualmente, também se voltou a satisfazer as exigências da determinação pessoal. Aí está o campo imenso da especialidade subjetiva, determinação e especialidade subjetiva, e da identidade social. Na sua estruturação ou articulação contemporânea, vamos pegar aqui, por exemplo, a nossa lei de registros públicos, que é muito bem articulada. Lá se encontra a indicação efetiva de que temos de determinar o sujeito, quem vai constar das matrículas, determiná-lo e especializá-lo. E temos igualmente que indicar a especialidade do fato inscritível, e mais além, até mesmo do imóvel, a caracterização do imóvel. O nome do imóvel frequentemente se dispersa por sua descrição. Então, se vamos lá nos incisos 1º e 2º do artigo 167 da Lei de Registros Públicos, aquele artigo que dispõe quais são os atos ou títulos registráveis em sentido estrito e averbáveis, ali temos uma lista de nomes. Nem sequer se definem, apenas se indicam. No âmbito do registro, é possível, especialmente, considerar a indicação, aspectos pontuais acerca da atribuição do nome pessoal. Por exemplo, no registro do nascimento, é essencial a esse registro que se dê o nome. Então, o número 4 do artigo 54 da Lei 6.015 indica como um suposto essencialíssimo do assento de nascimento o nome pessoal daquele que se vai indicar como centro
do seu status civil, o assento de nascimento corresponde à matrícula do registro de imóveis. O registro é o fólio, por assim dizer, nuclear e atrativo de todas as demais inscrições no registro civil das pessoas naturais. Se nós fôssemos dedicarmos a uma teoria do registro civil com a maior intensidade e profundidade que se concede normalmente ao estudo do registro de imóveis, iríamos destacar essa circunstância. Qual é a matrícula do registro civil? A matrícula do registro civil é o assento de nascimento. Sempre alguém poderá perguntar, mas por que é que não se estuda tanto o registro civil das pessoas naturais quanto se estuda o registro de imóveis? Isso é um fenômeno mundial. Fenômeno mundial que se deve a dois motivos. Um motivo de natureza econômica, que impulsionou muito o estudo do registro de imóveis e que se esclarece historicamente porque era necessário um registro imobiliário para combater as hipotecas ocultas e salvar o crédito. E com isso se fez uma doutrina do registro imobiliário, aí vem o segundo ponto, da qual doutrina foi possível extrair elementos para o registro civil das pessoas naturais. E com isso o registro civil das pessoas naturais acabou se submetendo na parte doutrinária, em grande medida, a esse caráter de antonomasia que se atribuiu ao registro de imóveis para significar o registro público. Isso é universal. E não quer dizer que o registro civil das pessoas naturais seja, sob todos os aspectos, menos importante que o registro de imóveis. Se é certo que, do ponto de vista econômico, o registro de imóveis possui a palma de ser o mais importante dos registros públicos, não se pode negar que, do outro aspecto, do aspecto social, o registro civil das pessoas naturais tenha bastante mais importância. Assinalável, no mais, é uma disposição restritiva que se vê no artigo 58 da Lei 6.015, Lei Brasileira, relativa à mudança de prenome, levando a sua tendencial estabilidade, realmente isto atende a determinação pessoal e identidade social de cada pessoa. É geralmente pelo prenome que a pessoa se sente mais identificada. Não só se sente, porque ela é mais identificada pelo prenome. Porque é pelo prenome que ela, em geral, com maior frequência, vive na sua koinonia fundamental, ou seja, na sua comunidade fundamental de vida, que é a família. Mas, sobretudo, tiver, a propósito, uma interferência autônoma da vontade, ou seja, a vontade não pode ficar alterando o nome. E isso é interessante que esta determinação ainda vigore, porque ela está muito excepcionada atualmente na praxe registral. Sabe-se que com a possibilidade de exercício livre da mudança designativa dos interessados que se afirmem transgêneros, essa restrição do artigo 58 caiu por terra. Eu acompanhei de perto um problema que ela nem era mudança de prenome, era supressão de sobrenome não utilizado na vida social. A grande dificuldade que houve com via judiciária, prazo bastante extenso, para resolver um determinado caso que eu conheço bem de perto. E, no entanto, bastaria ao interessado dirigir-se ao registrador civil e dizer-se transgênero para que o seu prenome pudesse ser alterado. Ele observa-se aqui que se tem entendido que não cabe ao registrador aferir a veracidade da declaração de quem se afirma incluído nessa categoria do transgênero. Bem, deixando à margem esta consideração só quanto ao nome, sabe que
tem havido alguns consequentes relativamente a isso, não é? E nós vamos ver ao longo do tempo como isto poderá implicar alguns efeitos na vida jurídica. Alguns podem, por exemplo, perspectivar assim o tema dos nomes em relação às situações creditórias. Isto é um problema a considerar. Bom, vamos consignar aqui por fim, porque haveria muitas outras questões, claro, se nós pretendêssemos aqui, o que não é o caso, um trabalho exaustivo sobre o assunto do nome, mas aqui vamos nos dedicar a uma pequenina incursão quanto a uma possível demanda de terceiros. Aí está, terceiros interessados na mudança do nome de alguém, ou então interessados sejam positivamente, visando a dar um outro nome a uma pessoa, ou ainda de oposição de terceiros a que se altere o nome de uma pessoa. Isso é um fenômeno relativamente raro, para não dizer de todo raro, mas vem apontado na doutrina, e na doutrina francesa, com indicação de precedentes jurisdicionais na França. Eu me refiro aqui, Brevitatis Causa, a uma obra muito interessante de Raymond Lindon. Raymond Lindon escreveu um livro chamado Le Droit de la Personnalité, no qual o livro ele trata de alguns episódios que ocorreram nos tribunais franceses, em que acabou sendo reconhecida, e Lindon destaca, aparentemente abonando essa possibilidade, a legitimação subjetiva daquele que se diga diretamente prejudicado pelo uso de um nome, ou pelos familiares do prejudicado. E, além disso, examinou a qualificação do prejuízo para justificar essas pretensões. Ou seja, alguém que se diga prejudicado pelo uso de um nome pode pretender que esse nome seja alterado, mas isso pode ser, portanto, terceiros, pode, até família de quem seja prejudicado poderá, por um aspecto moral e econômico também, devotar-se a esse tipo de demanda, mas tem que provar o prejuízo qualificado, ou seja, deve haver um prejuízo de relevo, e não simplesmente entender que não se possa usar um determinado nome. Né? Muito bem. E com isso nós terminamos aqui o tema da atribuição de nome, mas vamos, na semana que vem, de algum modo, continuar nisso, porque, salvo engano, vamos tratar agora do tema da assinatura, que tem também um relacionamento com esse tema da atribuição de nome. As nossas claves notariais e registrais servem exatamente para isso. Né? São divagações acerca de temas importantes para o direito. E é, sobretudo, uma visão que, sem deixar de ser jurídica, procura expandir-se para mostrar a utilidade de determinadas coisas no âmbito da vida comunitária. É preciso compreender isso para entender o desenvolvimento dessas claves notariais e registrais. E eu tenho, de futuro, a pretensão de, formado uma massa considerável aí de exposições, de escritos, reunir isso num pequeno volume para que se possa ver com mais facilidade, né? Porque sempre fica um pouco disperso, uma exposição por semana e textos também publicados dispersamente. Mas isso será lá à frente. Renovo meus cumprimentos aqui, a doutora Margarete, a doutora Mônica, a doutora Isabela, o doutor Rogério Tobias, meus cumprimentos, doutor Mário Martinelli, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui. Prezada Mariana Martins, presidente da Aripar, muito obrigado pela presença. Doutora Karina Bilobran, também meus cumprimentos. Estimada Sônia Batista, sempre presente, muito obrigado. Maria Augusta, em cujos ombros está aí depositado uma parte aí do futuro dos registros das notas. Doutora Paula Cassim, muito bom dia. Prezada Mariana Herrera, bom dia. Doutor Eduardo, bom dia.
Aí está a Rodrigues Nina e o Miguel. Ela tem até a mamadeira aí. Já já o Miguel vai nascer, se Deus quiser. Dr. Jefferson Andrade, muito obrigado. Prezada Kátia Jonas Dias, lá minha assistente estimada, lá no Centro Universitário de Guarulhos. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos, aqueles que também terão assistido pela página da Noreg do Paraná, tão prestigiosa. Eu hoje comecei aqui pela página do Pensando com Ricardo Nipper, que foi uma página criada um pouco contra a minha vontade, por alguns discípulos e alunos e amigos, comandados pela estimada amiga Thaís Castelo Branco, e eu não pude fazer nada. O fato é que se criou a página, depois cresceu muito, não é? Tem muita gente, então já a esta altura não há mais o que fazer. Então vamos fazer. Eu preferi hoje começar a aula aqui para verificar o resultado, mas aqui há um detrimento, pois eu não consigo saber quem está na página da Noreg, e portanto não posso cumprimentá-los. Então, aqui não há saída, ou cumprimentos de um ou cumprimentos de outro. Então, individualmente, né? De modo que eu então quero estender as minhas saudações a todos aqueles que assistiram a essa exposição pela página da Noreg. Nos vemos amanhã, se Deus permitir, com a continuidade dos registros sobre registros. Eu tenho a impressão que amanhã nós começamos um tema novo. Acho que terminamos na semana passada, salvo engano, a enfiteuse, e agora a Mariana dizendo que acertou a página. Muito bem. Dr. Rogério, muito obrigado. Amanhã começamos um tema novo, parece que vamos começar lá o tratamento da anticrese, salvo engano. Muito bem, até amanhã, se Deus permitir.